Saudações a todos, eu sou Caim Wolf para o Detetive do Improvável. Hoje vamos ao coração do Egito antigo e misterioso, rumo a um templo onde está guardado um grande e curioso segredo. Acompanhe a gente nessa aventura e depois chegue às suas próprias conclusões. Hoje iremos falar sobre os enigmas das escadas do Templo de Hathor. Um curioso testemunho, talvez, de algo que aconteceu no passado. Vamos ver as opiniões da ciência oficial e dos escritores do realismo fantástico, dos defensores da teoria do astronauta do passado. O enigma das escadas de Hathor seria, então, um convite a perguntarmos se no passado já houve uma tecnologia ancestral ou aquilo ali seria mero efeito do tempo. Numa análise que a gente faz, em qualquer foto dessa escadaria chega a ser impactante, como ela nos convida a desvendar esse incrível mistério. Dendera é o local onde está o templo de tantos segredos, chamado Templo de Hathor. Hathor era a deusa do amor, deusa da música e da alegria no Antigo Egito. As paredes do templo contam histórias incríveis de deuses, de faraós e dos seus sacerdotes. Porém, o detalhe intrigante é justamente esses estranhos degraus com a aparência de estar derretido. O que será que levou a aparência nessas estruturas? Teria sido um evento catastrófico que ali ficou registrado suas consequências e sua força? Teria um rastro de uma tecnologia avançada e perdida, pertencente a um povo também igualmente esquecido? Será simplesmente um processo natural de milênios? Bem, vamos para a teoria do astronauta do passado. Para os defensores do livro de Erich von Däniken e suas ideias sobre o nosso planeta já ter sido visitado em outros tempos por deuses alienígenas que vieram e nos ensinaram, sendo esse, no Egito, apenas um dos pontos onde influenciaram a cultura daqueles pobres homens caçadores-coletores e que precisavam conhecer o que era civilização, e ali despontou, de forma realmente quase que instantânea, uma grande civilização que nos impressiona até hoje. A ideia que vem é que isso não é, nas escadas derretidas, não se trata de uma erosão comum, não é esperado, não há outros locais do templo que deveriam ter derretido justamente com os degraus, e que aquilo ali, aquela aparência lisa, possui então formas orgânicas e uma vitrificação superficial. O que seria isso? A vitrificação, pessoal, ela depende, é um processo químico que transforma areia em vidro, e isso só acontece diante de grande calor exposto. Quando você vê a fabricação do vidro, você vê que ali tem areia sendo derretida em fornos de altíssimos graus Celsius ali para poder ter o efeito final. Então, o que terá acontecido para ter deixado as escadas com essas marcas de derretimento? Pois bem, as explicações propostas na teoria do astronauta antigo levam a uma fonte de energia intensa. Estamos falando aí talvez de um calor causado por um motor de propulsão de uma nave alienígena que por algum descuido talvez tenha entrado, porque as escadas levam a um primeiro andar, onde você vê o restante, as outras construções, hoje vê o vale. Então, por algum motivo, uma grande fonte de calor entrou ali. Ou talvez um efeito colateral de um tipo de armamento que, por qualquer motivo, também perdido na noite dos tempos, foi disparado naquele local ali. A gente, quando começa a pensar nessa ideia, a gente vê que podemos sim, dentro da teoria do astronauta antigo, conectar isso a outras situações, como nós já falamos aqui da cidade de Mohenjo-Daro, que pode ter sido vítima, como dizem os antigos textos sânscritos e hindus,
vítima de uma explosão nuclear. Então, marcas, cortes de rocha precisos, né, na América do Sul e em outras civilizações que a gente vê, que ficaram marcas de algo que parece realmente um derretimento proposital, esquematizado, projetado e que precisava sim de uma tecnologia muito avançada para ser feito. Por outro lado, a gente também vai considerar, citar aqui para vocês o que a ciência oficial diz. Para a ciência oficial, ela vai falar que isso é um processo natural. Ela não considera que, por exemplo, a idade do templo impeça dele ter uma erosão causada pelo uso das pessoas ali ou até alguns fatores naturais. Por exemplo, a natureza da pedra, que é o arenito, que é bastante suscetível à erosão e que também há de se considerar que o Nilo tinha cheias, então ali pode ter sido em algum momento ter sido submetido à água corrente, né, dessas cheias, e ter causado de alguma forma essa erosão, dando essa aparência derretida. Porém, quando a gente vai para as teorias científicas que dizem que é feita pelo fogo, elas ficam um pouco mais frágeis, porque primeiro a gente sabe que poderia ficar vestígios de fuligem. Você, quando visita os templos no Egito, por exemplo, tem templos no Egito que você visita e aquele templo foi usado posteriormente por soldados romanos, e ali, por ser um quartel improvisado, eles acenderam tochas e então ficou a marca de fuligem no teto, coisa que você não vê facilmente no templo de Dendera, aí que a gente está falando, onde tem as escadas derretidas. Então, assim, é certo que somente um calor de fogueiras não derreteria rocha. Então, o que a ciência vai se prender são alguns princípios para dizer que, por exemplo, o princípio da navalha de Ockham é um desses princípios que diz a explicação mais simples provavelmente é a correta. Então, ao invés de dizer que foram alienígenas, ao invés de dizer que foi uma civilização perdida que tinha uma tecnologia e de alguma forma foi utilizada e deixou marcas ali nas escadas derretidas, foi somente alguma coisa natural que talvez a gente ainda nem entenda ainda o processo totalmente. É certo que nós temos então essas duas visões e um enigma, a visão científica e a visão do realismo fantástico. No caso, o debate fica então aberto e as escadas do Templo de Hathor fica como um testemunho silencioso de uma resposta que todos nós gostamos desse tema, gostaria realmente de saber, né? E linkamos ela, assim, às batalhas dos deuses hindus, às batalhas de outras mitologias, as construções, aquelas pedras cortadas. Há quem faça a conexão dessa tecnologia antiga que derreteu os degraus do templo, até mesmo com a Pedra da Gávea, que também possui pedras aparentemente cortadas como um laser ao meio. Então fico aqui convidando a vocês a fazerem alguma pergunta. No nosso site do Detetive do Improvável há um texto mais completo, com mais detalhes, que eu irei postar logo que esse vídeo fique no ar. Espero que tenham gostado e um grande abraço a todos.